Um filósofo grego antigo chamado Epicuro acreditava que a gente não precisa de prazeres caros para sermos felizes. Férias luxuosas e caras em lugares distantes, ter muita grana e posses ou adquirir poder através da política não vai nos levar à satisfação a longo prazo. Na real, essas buscas apenas nos fazem querer mais, nos privando de tempo e energia, em alguns casos da nossa moralidade. Epicuro escolheu uma vida mais simples, apreciando o vinho fraco, pão e queijo e discutindo filosofia com os amigos. As pessoas usam a palavra minimalismo em diferentes contextos. Na música, é um estilo caracterizado pela simplicidade. Existe a arte minimalista, que usa apenas formas simples e abstratas. E recentemente teve um aumento no número de pessoas adotando o minimalismo como estilo de vida, minimizando suas posses para se livrar do excesso de desordem. Essas formas de minimalismo parecem ter um denominador comum. Elas usam o mínimo para alcançar um objetivo, seja uma bela peça de arte ou música, ou um ambiente de vida agradável. Mas será que a gente pode aplicar esse princípio ao nosso bem-estar geral também? Como a gente pode viver nossas vidas mais felizes e prósperos sem gastar muito? Como a gente pode nos satisfazer sem custo? Como podemos ser ricos tendo apenas o mínimo necessário? Vários filósofos do passado falaram sobre questões como essas. Vamos falar então sobre diferentes visões sobre riqueza, desejo e prazer e como ser rico pode ser bastante econômico. Possuir muito dinheiro e bens materiais não necessariamente torna alguém rico. Frequentemente, mas não sempre, as pessoas abastadas desejam acumular mais enquanto têm medo de perder o que têm. Elas vivem com estresse e desconfiança dos outros e às vezes estão completamente isoladas das massas que não são financeiramente privilegiadas. Essas pessoas podem acumular riqueza material, mas em muitos casos, isso não ocorre sem grandes sacrifícios. Por exemplo, alguém que trabalha 80 horas por semana mal tem tempo para relaxar, restando pouco tempo para passar com a família e amigos, o que Epicuro acreditava ser uma das fontes essenciais de bem-estar. Além disso, segundo o estudo no American Journal of Industrial Medicine, trabalhar consistentemente mais de 40 horas por semana é prejudicial à nossa saúde, pois o risco de doença cardíaca coronária aumenta de forma significativa. Outro estudo, publicado no Journal of Occupational Environmental Medicine, descobriu que trabalhar mais de 45 horas por semana, por pelo menos 10 anos, estava associado a um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Claro, nem todos os ricos trabalham demais e nem todas as pessoas que trabalham demais são ricas. Mas existe uma correlação. Um livro chamado Caminho de Chuan Tzu, escrito por Thomas Merton, contém uma série de versões do autor dos clássicos ditos de Xuanzi. O filósofo taoísta observou como o mundo valoriza dinheiro, reputação, longevidade e conquistas. O mundo condena a falta de dinheiro, um status social baixo, uma reputação de não ser bom a uma morte precoce. Mais de 2 milênios depois, nada mudou. Como Xuanzi disse naquela época, as pessoas buscam o que o mundo valoriza e evitam o que ele condena. E se forem privadas do que buscam, elas sofrem de pânico e desespero. Ele disse, estão tão preocupadas com a vida que a ansiedade torna a vida insuportável, mesmo quando têm as coisas que pensam querer. Sua preocupação com prazer os torna infelizes. Os ricos tornam a vida tolerável, se impulsionando para ter mais e mais dinheiro que realmente não podem usar. Ao fazer isso, se alienam de si mesmos e se esgotam em seu próprio serviço como se fosse escravo de outro. Então, parece existir desvantagens significativas no conceito de trabalhar duro para se divertir. Vale a pena esforço para o lazer? E se não, e escolhemos não conseguir o que o mundo valoriza, estamos condenados a uma vida de miséria? Ou será que podemos encontrar prazeres mais baratos que proporcionem a mesma satisfação? Alguns diriam que o filósofo transcendentalista americano Henry David era um minimalista. Ele viveu por 2 anos em uma pequena cabana ao lado do lago Walden, com apenas o necessário, como uma cama, uma escrivaninha, uma mesa e algumas cadeiras. Ele anotou suas experiências durante sua estadia, mais tarde publicadas em um livro chamado Walden. Em 11 de março de 1856, Henry David descreveu em seu diário um desprezo pela riqueza e viagens em comparação com a vida simples dos riachos, bosques e fenômenos naturais que encontrava em sua própria vila. Ele percebeu que,
se acostumasse com o luxo, viagens distantes e os sabores de vinho finos ou conhaques, então essas coisas se tornariam cada vez mais importantes para ele e as coisas simples menos. Ele precisaria de prazeres caros para satisfazer suas necessidades. Como exemplo, ele afirmou que trocar a cidade de Paris por sua vila natal seria um negócio miserável. E sim, o incômodo aumento do custo de vida são consequências de desenvolver o gosto por coisas além de nossas necessidades. Os prazeres facilmente acessíveis podem ser tão relegados ao segundo plano e ser considerados desinteressantes, chatos e insuficientes para satisfazer nossas necessidades. Nos viciamos em prazeres caros que também vêm com preços mais altos. Além disso, algumas pessoas podem estar viciadas especificamente na ideia de que as coisas que desfrutam são caras. O prazer real que essas coisas proporcionam é secundário. David se apegou aos eventos mais comuns e fenômenos cotidianos, como que seus sentidos percebiam durante suas caminhadas diárias ou conversas com seus vizinhos. Ele escreveu: "Nesse sentido, não sou ambicioso. Não desejo que meu solo natal se esgote e se esvazie por negligência. Somente aquela viagem é boa que me revela o valor de casa e me permite desfrutá-la melhor. Aquele homem é o mais rico, cujos prazeres são os mais baratos." A gente pode dizer que a pessoa mais rica não é aquela que tem mais, mas a que está mais satisfeita com o que tem. E que estar cheio de desejos a serem cumpridos é pobreza, mas estar contente é riqueza. Se queres fazer um homem feliz, não acrescente às suas riquezas, mas retire de seus desejos, disse uma vez Epicuro. Mas quais são esses prazeres baratos dos quais David fala? Como a gente pode desfrutar da vida com um custo mínimo? Existem diferentes ideias sobre o que constitui um prazer barato, pois prazer é diferente para cada pessoa, e se algo é barato ou não depende das circunstâncias de cada um. O autor do século XIX, geólogo e pensador evolutivo Robert Chambers, por exemplo, afirmou em um jornal que a leitura é uma forma barata de ter prazer. Ele disse: "A leitura de fato é hoje em dia quase tão livre quanto o ar. Assim, parece que todos os melhores prazeres são os mais baratos. A natureza parece nos dizer que só temos que restringir nossos desejos ao que é bom, puro e elevado, para ficarmos satisfeitos sem custo." A sugestão de Chambers está alinhada com as visões de Arthur Schopenhauer sobre o prazer. Em um de seus ensaios, ele argumentou que os prazeres mais elevados são os prazeres da sensibilidade ou os prazeres intelectuais, como o pensamento, o gosto pela poesia, o aprendizado, a leitura e a meditação. Segundo Schopenhauer, todos os outros prazeres, que não são do intelecto, são de um tipo inferior. Eles são sempre satisfeitos ao custo da dor. Os prazeres intelectuais são frequentemente muito baratos. Aqueles que os desfrutam podem considerar viver nos dias de hoje uma bênção, já que o alimento para o intelecto está amplamente disponível e basicamente livre de custos. Só que o que Schopenhauer chama de prazeres inferiores também pode ser barato. Por exemplo, desfrutar de uma boa refeição não precisa ser caro se você a cozinhar você mesmo, especialmente se for uma refeição simples que Epicuro endossaria. O preço de uma caminhada é energia muscular, mas não demais, e além disso uma atividade gratuita. Qual é o prazer mais agradável e também muito acessível? Epicuro talvez tenha uma resposta para essa pergunta. Sua filosofia separa os prazeres dinâmicos dos estáticos. Os prazeres dinâmicos envolvem atividade para satisfazer um desejo, como comer em um restaurante quando está com fome. Já os prazeres estáticos acontecem quando o desejo é satisfeito no momento em que não está mais com fome. Segundo Epicuro, os maiores prazeres são os prazeres passivos, em outras palavras, a ausência de desconforto ou simplesmente o contentamento. Como Schopenhauer e sua visão sobre o prazer, Epicuro acreditava que os prazeres dinâmicos demandam muito esforço. Perseguir esses prazeres também pode ser muito perigoso. Claro, o grau de esforço e perigo depende do próprio prazer. Por exemplo, abrir a geladeira e pegar algo para comer não exige muito esforço e na maioria das vezes não é perigoso. Mas viajar pelo mundo requer ganhar e economizar muito dinheiro e ir de um lugar para outro, negociar com pessoas e se manter seguros em áreas estrangeiras. O prazer estático, por outro lado, não existe esforço algum. É simplesmente a sensação de contentamento depois das nossas necessidades serem satisfeitas. Schopenhauer, por sua vez, reconhece que a felicidade consiste, em grande parte, em paz de espírito e contentamento. Mas para alcançar isso,
A gente precisa reduzir um forte impulso da natureza humana que ele chamou de vontade de viver. E isso é desafiador de fazer, pois precisa de um grau de ascetismo que provavelmente não está reservado para a grande maioria da humanidade. Então, como que a gente alcança o prazer estático? Se David, Chambers, Schopenhauer, Schwanz e Epicuro ainda estivessem vivos, possivelmente concordariam que nos saciar através de prazeres simples e acessíveis é nossa melhor escolha. Esses prazeres são fáceis de encontrar e amplamente disponíveis, torná-los a fonte de nosso prazer nos salva do estresse que a gente teria se apenas o que é escasso e caro satisfizesse nossas necessidades. Quanto mais barato forem os nossos prazeres, menos tempo e esforço precisaremos para alcançar e mais desfrutaremos por não desejar mais nada. Se isso não é uma forma de minimalismo, então o que seria? Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, comenta e compartilha com um só amigo teu. Isso me ajuda a saber que esse conteúdo é importante e interessante para você e que eu devo falar mais sobre isso. E já que curtiu o vídeo, fique com a melhor recomendação do YouTube sobre o que assistir agora. Tá na tela para você.